Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui na plataforma do Educa Prova. O meu nome é Denise Carneiro, eu sou professora de língua portuguesa e hoje a nossa missão é trabalhar este assunto tão temido pelos alunos. É ela mesma, chegou a hora de vermos crase. Gente, o estudo da crase, ele vai pedir de você, né, uma compreensão mais lógica mesmo, em relação ao fenômeno. E aí depois, um pouquinho de decoreba, tá? Existem alguns casos que vão precisar ser memorizados. Mas, na maior parte das vezes, você vai conseguir resolver questões de crase usando a compreensão, né, de como o fenômeno acontece. Eu vou fazer o possível aqui para que você entenda bem esta parte, tá? O que for necessário decorar, eu vou apresentar para você, a gente vai pontuar isso, mas fique tranquilo, vai dar tudo certo, vai valer a pena, é um assunto muito cobrado pelas provas de concurso público, né, pelas bancas. Então vamos lá, venha cá comigo, vamos começar a nossa teoria de crase. Gente, o que é a crase? A crase, ela é um fenômeno que vai funcionar basicamente a partir da fusão de dois elementos. Então você vai perceber que eu vou usar muitas vezes esta equaçãozinha aqui. A gente vai ter a preposição e o artigo para que aconteça o fenômeno da crase. Eu vou precisar de uma preposição. Essa preposição tem que ser um a. E eu vou precisar de um artigo definido feminino. Lembrando que isso aqui é a regra geral. Há outras situações de crase, por exemplo, né? Não sei se você já viu por aí aquela craseado, um aquele craseado. A gente vai trabalhar isso também, mas vamos começar com a regra geral. Então, quando eu preencher estes dois elementos, aqui a crase acontecerá. E como é que eu vou fazer isso, Denise? Como é que eu vou identificar isso? Olha, a preposição normalmente vem e é pedida por um termo anterior. Então, vem de termo anterior. E o artigo acompanha termo posterior. Então, preciso aí de um artigo a que acompanha termo posterior. Então, eu vou precisar começar a me habituar a fazer este raciocínio de olhar para um lado e olhar para o outro, certo? Olhar para trás, checando se o termo pede ou não a preposição a. E esse assunto a gente trabalhou na aula de regência. Se você, por acaso, caiu aqui de paraquedas e não assistiu à aula de regência, eu peço que você pare, por gentileza, e volte à aula de regência, porque é um assunto que é pré-requisito para a compreensão deste, tá bom? Então, preciso que você primeiro estude a regência para depois vir aqui. Então, você vai trabalhar aqui muito do que a gente viu em regência. Ah, será que essa palavra pede a preposição a? Por exemplo, o verbo obedecer pede a preposição a. Eu obedeço a alguém, a algo. Ah, o verbo assistir, com o sentido de ver, pede a preposição a. Assistir ao filme, assistir ao show, e assim sucessivamente. Então, eu preciso ter essa compreensão, preciso ter estudado esse assunto antes, tá bom? Então, eu vou ver se algum termo anterior, termo regente, pede preposição a. E aí, eu vou olhar o termo posterior, se ele aceita um artigo a para acompanhá-lo. E aí a gente vai testar aqui primeiro com o masculino. Olha só. Vou colocar aqui um exemplo para a gente começar a brincadeira. Quando eu digo assim, aquele ato foi prejudicial. E aqui eu vou colocar a palavra povo. Aquele ato foi prejudicial, povo. Gente, vocês acham que a frase ficaria correta se eu pusesse apenas o artigo o?
Se eu dissesse aquele ato foi prejudicial ao povo? Não, né? Por que não? Porque aquilo que é prejudicial a alguém. Vamos anotar aqui em vermelho, ó. Prejudicial a quem? Então, eu tenho aqui um adjetivo que pede a preposição a. Prejudicial a quem? A alguém. E aí, a palavra povo? Que tipo de artigo eu poderia usar para acompanhá-la? Vamos fazer um teste? A gente vai ficar fazendo isso várias vezes ao longo da aula. Vamos pegar aqui a palavra povo e vamos começar a usar este macete, esta dica. Você vai escrever aqui a palavra povo e vai criar uma frase bem simples. Gente, tem que ser uma frase nível escolinha, anos iniciais. Não é para você criar uma frase toda invertida como o nosso hino nacional, não. É para você criar uma frase bem boba, tipo, o povo é bonito, o povo é feio, o povo é bom, o povo é ruim. Tem que ser uma coisa bem boba mesmo, bem bestinha, tá certo? Não pode ter inversão nenhuma, nada. Então, eu vou pegar a palavra povo e vou escrever assim. Povo é bom. Criei a minha frasezinha lá da terceira série. E aí, agora eu vou fazer o seguinte. Comecei a frase com a palavra povo e vou testar qual artigo. Seria a povo é bom? Não. Seria o povo. Não é isso? Não é o artigo que acompanha a palavra povo? Não é ele que serve para fazer aí a determinação da palavra? Então, ó só. Eu acabei de checar que a palavra prejudicial é uma palavra que pede a preposição, prejudicial a alguém, prejudicial a algo. E a palavra povo aceita o artigo ó. Acabou de acontecer o quê? Isso aqui a gente chama de combinação de preposição com artigo. Ao. Aquele ato foi prejudicial ao povo. Aí agora, eu vou usar a mesma frase. Você está entendendo direitinho? Eu vou usar a mesma frase e a gente vai trocar a palavra povo pela palavra população. Olha que legal. Aquele ato foi prejudicial à população. Vejam que eu tenho aqui a mesma configuração, é a mesma palavra aí, né? O mesmo adjetivo prejudicial, a palavra população no lugar de povo. Vamos checar o que está acontecendo aqui? Então, eu vou pegar novamente e como quem vai atravessar uma rua de mão dupla. Se você atravessa olhando só para um lado, você tem risco de ser atropelado, então olha para os dois lados. Eu vou olhar primeiro para cá e depois eu vou olhar para cá, ok? A palavra prejudicial pede ou não a preposição? Pede, Denise. Prejudicial a alguém. Então, eu tenho já a preposição na área. Preposição a, que é pedida, regida pela palavra prejudicial. Aquilo que é prejudicial é prejudicial a alguém ou a algo. E aí, a palavra população, como é que eu vou ter certeza de que essa palavra ela pede artigo a? Você vai pegar a palavra população e vai criar a sua frasezinha lá da terceira série. Então, vamos lá. População é boa. População é boa. Ok? E aí, agora, você vai testar. Coloca o artigo aqui antes para ver se a frase fica boa. Consigo ou não consigo? Vamos ver. Trocar até a cor. População é boa. Dá para colocar o artigo a aqui antes? A população é boa. Dá sim, Denise. Então, se você conseguiu colocar aqui, é porque você consegue usar aqui. Pois bem, você acabou de checar os dois elementos e percebeu que eles estão aqui. A gente tem a preposição a, aquilo que é prejudicial a quem? Regência. E a gente, inclusive, regência nominal, porque aqui não é verbo, é um nome, é um adjetivo. E a palavra população aceita o artigo, acabei de testar usando o meu macete aqui. Os dois as estão aqui. Mas aí compare com a frase de cima.
A língua portuguesa aceita que você diga aquilo foi prejudicial ao povo, ao, desse jeitinho. Mas a língua portuguesa não aceita que eu diga aquilo foi prejudicial à população. Que eu repita esse a. Não, a gente diz somente a população. Mas como é que o meu leitor vai saber que, na verdade, o que eu tenho é isso aqui? Eu tenho a, mas eu não posso escrever. O que eu faço? Eu uso o acento indicador da crase, que a gente chama de acento grave. É como se esse acento, gente, fosse uma bandeirinha que diz assim: você está vendo esse A aqui, meu bem? Olha, aqui você está vendo um, mas na verdade são dois. Essa setinha indica isso. Neste local você está vendo um A, mas na verdade há dois As. Uma preposição e um artigo. É porque não deixam a gente escrever a. Então a gente coloca o acento para que o leitor saiba que ali você não tem somente um A, você tem dois. O A preposição, pedida por um termo que vem antes, e o A artigo, que acompanha quem vem depois. Então isso aqui é a teoria de crase, da ocorrência da crase. Vou fazer um outro exemplo com você para ver se você está entendendo como as coisas estão acontecendo. Quando eu digo assim, o grupo se referiu projeto. O grupo se referiu projeto. Gente, quem se refere, eu poderia dizer aqui o verbo referir com o sentido de fazer referência, né? Fazer alusão, citar. O grupo se referiu o projeto? Não, não tá bom, Denise. Por que não tá bom? Porque esse verbo referir-se, ele pede a preposição a. Isso é regência. Se referiu a quem? Se referiu a quem? Então, eu preciso colocar aqui a preposição a. É pedida pelo verbo. E por que é que eu coloquei esse O aqui do lado da palavra projeto? Por que eu fiz isso? Porque a palavra projeto é masculina. Então, eu posso criar a minha frasezinha da escola. Projeto é bom. E aí eu vou testar. Vamos ver que artigo eu usaria antes de projeto. O projeto é bom. Então, tá aqui. Eu tenho um A e um O. Preposição e artigo. E se no lugar de projeto eu colocar uma palavra feminina? E se no lugar de projeto eu colocar a palavra ideia? O grupo se referiu à ideia. O grupo se referiu à ideia. Gente, de novo, a preposição, você já sabe, né? Que a preposição está aqui, porque quem se refere a alguém, a quem. E aí, quer testar? Pegue a palavra ideia e crie a frasezinha da escola. Ideia é boa. Ideia é boa. Dá ou não dá para a gente usar aqui um artigo a antes dessa minha frase? Dá ou não dá para fazer isso aqui, ó? A ideia é boa. Dá, Denise, super dá. Pois é. Então, significa que você acabou de preencher os dois requisitos para a ocorrência da crase. A preposição pedida por termo anterior e o artigo é aceito pela palavra seguinte. Então, a gente usa a setinha que indica, olha, aqui a gente tem dois As. A crase aconteceu. Deu para entender isso? Aí agora, vamos testar também em alguns daqueles verbos que trabalhamos no nosso módulo de regência, para você ver a repercussão que pode, né, acontecer, o que pode acontecer se você não domina a regência de alguns verbos, né? O que pode acontecer? Por exemplo, vamos ver se você se lembra disso. Eu vou colocar até aqui como perigo. Perigo, perigosíssimo. Perigo. Ó só. Perigo.
João pagou a dívida. João pagou a funcionária. Gente, olha que interessante. Quando isso aparece na prova, né, o aluno tem a tendência a pensar, opa, ou eu vou crasear os dois, ou eu não vou crasear nenhum. Só que aqui você precisa conhecer como funciona o verbo. Você precisa saber como é a regência dele. Senão você vai errar a crase. Esse verbo, o verbo pagar, do mesmo jeito que o pagar, também funciona o perdoar, tá? O verbo pagar e o verbo perdoar, ele vai ter um funcionamento especial da seguinte maneira, olha só. O verbo pagar e perdoar. Opa. Pagar e perdoar. Se for uma pessoa, se você estiver pagando pessoa, e essa pessoa pode ser física ou jurídica, a gente usa a preposição a. Se for uma coisa, a gente precisa usar o verbo sem preposição, certo? Então, isso tem total repercussão sobre a ocorrência da crase. Porque, veja, pagou a dívida aqui é coisa, não é? E aqui a funcionária é pessoa. Então, veja, nas duas situações, a gente vai poder usar o artigo. Eu posso dizer, vamos descer aqui um pouquinho a palavra. Vou criar a frase começando com dívida. Dívida é ruim. Eu não vou colocar que é boa, né, gente? Dívida é ruim. Vou colocar funcionária aqui. Funcionária é boa, tá? Ok, então criei minhas frasezinhas da escola e vamos testar logo o artigo, ó. A dívida é ruim. A funcionária é boa. Então dá para usar o artigo nas duas situações. Percebe isso? Então, ó, a gente tem aqui preposição e artigo. Vou colocar aqui, ó, preposição e artigo. Pois bem, para que a crase aconteça, os dois requisitos precisam estar preenchidos. Se faltar um deles, a crase não acontece. Aqui, gente, a dívida é coisa. O que significa? Se o verbo pagar ou perdoar for utilizado aí, né, com um complemento coisa, não aceita preposição, ó. Se for coisa, é sem preposição. E se é sem preposição, a crase não acontece. Denise, mas e esse A que estamos vendo? É o artigo. A gente não acabou de checar? Não criou a frasezinha da escola? A dívida é ruim? Isso aqui é um artigo. Mas a preposição, como é pagar coisa, é pagou o quê? Pagou o quê? Já aqui, eu tenho pessoa. Então, eu tenho que usar, eu preciso conhecer essa regência antes. Na hora da prova, eu não vou simplesmente adivinhar e vai dar tudo certo. Eu preciso conhecer a regência antes. Então, aqui vai ser pagou a quem? Eu preciso saber que este verbo tem esse comportamento. Senão, na hora da prova, eu vou cair em pegadinha. Aqui pagou a quem, então, preposição, e o artigo eu já chequei aqui. A crase acontece. Olha que coisa interessante, né? Frases que são aparentemente iguais e que têm um fechamento diferente para a crase. Em uma sem a crase e na outra com. Se você não conhecer a regência, você vai cair em pegadinhas, provavelmente, tá bom? Um outro exemplo aqui para a gente fechar esta parte da informação. Se eu tenho assim, ele visa a vaga no serviço público. Ele visa a vaga no serviço público.
E aí, ele visa a caderneta diariamente. Diariamente. A gente precisa saber como funciona a regência do verbo visar para conseguir acertar uma questão de crase. O verbo visar, se ele tiver sentido de almejar, querer, ele aceita e pede e exige, na verdade, a preposição a. Então, é justamente aqui, ó, com sentido de almejar. Sentido de almejar. Visa a algo. Então, ó, preposição e artigo. Vamos checar? Preposição, ok. Quer testar? Usa a palavra vaga e cria a frasezinha da escola. Vaga é boa. Dá ou não dá para usar o artigo antes? Dá sim, Denise. Perfeito. 2 requisitos preenchidos para a ocorrência da crase. Os 2 requisitos preenchidos, então coloco o acento. Ele visa a vaga no serviço público. Já quando eu digo visa a caderneta, aqui é sentido com sentido de fazer anotação ou dar visto. E quando funciona com esse sentido, aqui é sem preposição. Sem preposição. Denise, e como é que eu iria adivinhar? De novo, não era para adivinhar, você teria que ter estudado esse verbo antes. E eu vou estudar todos os verbos da língua portuguesa? Claro que não, só aqueles que mais aparecem. A gente já trabalhou no nosso módulo de regência. O verbo visar, o verbo aspirar, o verbo almejar, pagar, perdoar, esquecer, lembrar, chegar, ir. São verbos que caem muito, você precisa dominá-los. Então aqui, ó, eu tenho, né, um tipo de verbo que varia de acordo com o sentido. E aqui o sentido é sem preposição. Nesse caso, se é sem preposição, não ocorre crase, porque vai faltar um item. Ô, Denise, mas este A aqui é o quê? Testa aqui. Cria uma frase começando com caderneta. Caderneta é boa. Dá ou não dá para colocar o A aqui antes? Dá sim. A caderneta é boa. Pois é. Significa que é justamente isso aqui. E as bancas adoram, tá? As bancas gostam de confundir o aluno, dizer, não acontece crase porque falta o artigo. Quando, na verdade, aqui, ó, acabei de checar que o artigo é possível, o que está faltando aqui é a preposição, por causa da regência, né? Então, ficar de olho nisso. Não é mais suficiente apenas que você saiba só acontece ou não acontece a crase. Você precisa saber o porquê. Faltou preposição ou faltou artigo, tá certo? Então, aqui sem crase, por quê? Eu tenho só o artigo, mas eu não tenho a preposição, ok? E aí, para a gente fechar este nosso primeiro bloco, da parte de teoria, né, introdução, eu quero que você coloque aqui um perigo. E aí a gente vai fazer uma listinha. Vamos fazer uma lista de frases e você vai treinar comigo aqui. Olha só. O diretor fez referência à equipe. E aí, eu vou utilizar esta mesma frase e vou fazer a troca aqui dos complementos, tá? O diretor fez referência à equipe. Fez referência a esta equipe. Fez referência a alguma equipe. Fez referência a você.
fez referência a ela. Fez referência a senhora. Fez referência a alguém. Fez referência a ideia. Então, aqui uma listinha. Vamos trabalhar cada uma dessas expressões usando esse nosso raciocínio. Raciocínio que a gente acabou de desenvolver. Então, vamos testar logo a preposição? Eu vou olhar para um lado e vou olhar para o outro. Quem faz referência a que ou a quem? Então, gente, nesse nosso combo da crase, a gente já vai ter a preposição. Concordam comigo? Vai ser a mesma frase. Fez referência a esta equipe, referência a alguma equipe, a você, a ela, a senhora, a alguém, a ideia. Então, aqui eu já chequei a preposição. Então, é como se eu já tivesse aqui, ó, no meu combo da crase, a preposição presente já para todas as frases. E aí, agora, resta eu checar o artigo para cada uma das estruturas, ok? Gente, criar a frasezinha. Palavra equipe. Equipe é boa. Posso colocar aqui o a antes? Pode, Denise. Então, chequei os dois lados, crase. E a expressão esta equipe? Vamos criar uma frase? Cuidado, você não pode começar a frase com equipe. Tem que ser com esta equipe. Você não pode pular nada. Então, esta equipe. Esta equipe é boa. Denise, ficou estranho, né? Não ficou estranho, ficou errado mesmo. Eu posso dizer a esta equipe é boa? Não. Então, corta, amor. A crase não acontece aqui. Não acontece crase. Então, aqui, ó, sem o acento da crase. E a palavra alguma? Vamos criar uma estrutura que comece com uma frasezinha mais simples, que comece com alguma equipe? Alguma equipe. Vou colocar do outro lado, tá, gente? Para poder ficar a frase ficar mais legal. Então, vou criar aqui, ó. Deixa eu me colocar aqui do lado. A equipe é boa, dá certo. Esta equipe é boa. Não dá certo. Agora eu vou criar com alguma equipe, tá? Alguma equipe é boa. Posso usar o a aqui antes? Alguma equipe é boa? Não, Denise, fica horrível. Pois é. Porque, gente, a palavra esta e a palavra alguma são pronomes que não toleram o artigo a antes. Então, eu não consigo usar artigo. Se eu não consigo usá-lo, não ocorre crase. Não ocorre crase. Não ocorre crase. Você. Escreva aí. Você é bom. Você é bom. Não dá. Não ocorre crase antes de pronomes de tratamento. Não ocorre crase. Muita gente craseia aqui, né? Fez referência a ela. Vocês vão ver como tá errado. Comece a frase aqui com ela. Ela é boa. Ela é boa. Não dá certo. Não ocorre crase. Senhora. Senhora é boa. Vocês vão ficar passados com esse aqui.
Denise, a frase ficou ótima. É porque a crase vai acontecer. E olha que interessante. A palavra senhora é um pronome de tratamento também. Antes de você, por exemplo, que é um pronome de tratamento, a crase não acontece. Mas antes de senhora, senhorita, dona e madame, acontece. E são exceções, inclusive. A gente encontra na gramática. E você usando esse raciocínio, funciona. Você nem precisa decorar esse caso. Veja, a senhora é boa, a senhorita é boa, a dona é boa, a madame é boa. Funciona. Crase, acontece. Alguém. Pode ser alguém, pode ser ninguém. Alguém é bom. Posso colocar o a aqui antes? Não. Por que não ocorre crase? Não ocorre crase antes de pronomes indefinidos. Alguém, ninguém, alguma, nenhuma. Não ocorre crase. E aí a gente retoma aqui a palavra ideia. A ideia é boa. Funciona porque ocorre crase. Olha que legal, né? A gente consegue trabalhar vários aspectos só por usando um raciocínio lógico mesmo. E aí eu vou pedir de você esse raciocínio e também a decoreba de alguns casos especiais que a gente vai continuar nos próximos blocos.